Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo à TV Estadão neste 16 de agosto, terceira onda de manifestações pelo país contra o governo Dilma Rousseff, contra o PT e também tendo como alvo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um domingo que teve protestos pelo menos em 18 estados e no Distrito Federal, até onde estava a minha atualização aqui, pouco mais de 5h30 da tarde, e ficou aparentemente nítido que os protestos estão com um discurso mais coeso, mais centralizado no impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas o volume de pessoas aparentemente está menor. Isso ao longo do dia ainda a Polícia Militar em vários estados vão divulgar os números, outros não vão divulgar, mas pelas próprias imagens e os próprios organizadores dos movimentos têm já reconhecido que houve um volume menor de pessoas, mas esse discurso mais centralizado na defesa do impeachment. Para analisar o que está acontecendo hoje, e não só hoje, mas toda a conjuntura atual da política brasileira, a situação do governo, o papel da oposição, como estão jogando todos os atores políticos neste momento, a gente traz aqui para o estúdio da TV Estadão os cientistas políticos José Álvaro Moisés, da USP, e Carlos Mello, do INSPER. Moisés, Mello, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, boa noite, já passamos das 6 da tarde. Queria uma avaliação inicial de vocês sobre o que aconteceu hoje, o que está acontecendo. Alguns estados ainda têm manifestações de rua. O Moisés foi para a rua em loco ver uma delas aqui em São Paulo. Então eu vou começar com o Moisés, que estava lá, o nosso repórter também. Como é que foi a tua percepção dos protestos hoje na Avenida Paulista, Moisés? Se houve mesmo essa diminuição de pessoas, mas havia um volume grande, e a tua avaliação inicial desta movimentação da sociedade em relação ao governo? Olha, a minha impressão é que tinha muita gente, provavelmente um pouco menos do que a manifestação de 15 de março, né, ou de abril, tanto março e abril. E, por outra parte, eu acho que você chamou a atenção isso na abertura, você tem razão, muito mais focadas, digamos assim, na crítica a presidente Dilma e o presidente Lula. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção, que eu achei interessante, acho que é uma coisa interessante, houve muita manifestação a favor da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça Federal. Quer dizer, uma certa ênfase em vários casos de que as instituições de controle e de fiscalização estão funcionando e elas precisam ser apoiadas. Isso poderia parecer uma coisa distante da população, não é uma coisa de senso comum do dia a dia. No entanto, eu pelo menos vi as pessoas animadas e gritando a favor. Não é? Agora, uma outra coisa interessante dessa manifestação foi uma manifestação absolutamente tranquila. Eu não vi absolutamente nada que pudesse, digamos, chamar a atenção para um possível conflito, algum problema dessa natureza. Então, acho que provavelmente o Palácio do Planalto está considerando que, como não foi do tamanho de abril, é melhor, mas não acho que seja propriamente uma coisa que alivia, porque muito claramente são segmentos de classe média, não é só a classe média mais alta, tinha gente muito simples na manifestação, eu fiz questão de observar esse detalhe, gente bastante simples, não é a periferia de São Paulo que estava lá, mas gente simples. Então, isso é uma coisa que, num certo sentido, confirma os dados que nós temos visto das pesquisas de opinião a respeito da avaliação da presidente Dilma, que é muito baixa, né? A avaliação positiva não chega a 10%, né? E a avaliação negativa é de mais de 75%, 76%. Então, eu tive a impressão que, pelo que as pessoas estavam dizendo, os cartazes que as pessoas mostravam e tal, é muito foco presidente Dilma e a sua conexão com o ex-presidente Lula. Tua percepção também é por aí, Mello? Está mais focado? E como é que fica? O Moisés já tocou um pouco nesse tema, que era o que eu estava querendo abordar com vocês também. O Planalto pode ficar tranquilo se medir o volume de pessoas na rua, ou o fato de ter um discurso mais focado, mais centrado no impeachment, isso é um motivo de manter o alerta no Palácio do Planalto? A impressão que eu tive, pelos relatos que eu vi, acompanhando pela mídia também e tudo mais, é que eu acho que está mais focado, sim, e eu acho que está se encaminhando de uma forma mais contundente ao ex-presidente Lula, até do que a presidente Dilma propriamente dito. A ideia do impeachment está colocada, mas os cartazes, as queixas, as críticas ao presidente Lula parecem ter aumentado
bastante. Né? Diria que talvez nesse momento o nome do jogo seja Lula. Né? Nesse jogo todo seja no jogo político e, como o Moisés lembrou, na Lava Jato. Ou da Lava Jato. Parece que caminha por aí. Agora, se o governo está aliviado, eu não acho que o governo está realmente aliviado. Eu acho que perto daquilo que se esperava que pudesse ser essa manifestação há cerca de uns 15 dias, no processo que vinha se desenvolvendo até o final da semana passada, né, essa manifestação ficou aquém daquilo que se esperava lá atrás. Né? Houve um acordo no meio desse processo, eu acho que a oposição ela cometeu alguns erros também, adiantou demais o processo, já pedindo eleição, antes de você ter elementos mais fortes para que você pudesse pensar em impugnação, no impeachment e tudo mais. Então, eu acho que hoje, nesse momento, o Palácio do Planalto deve estar se sentindo aliviado, mas não deve estar se sentindo confortável. Não é? De algum modo, bem ou mal, em maior medida ou menor medida, um setor relevante da população do Brasil, em 18 estados, como você colocou, em várias cidades, foi à rua. Não é? Há uma crítica muito forte, muito contundente à presidência da República, ao PT, ao governo. Há uma crítica também à economia, né? Às condições em que a economia do país se encontra nesse momento. Né? E há também, nesse sentido, uma percepção de que esse jogo não se resolve muito claramente só por cima, só pelo acordo. Quer dizer, esse mal-estar, né, que está nas ruas, ele tende a continuar. Né? Se é numa medida volumosa ou não, a gente vai ver ao longo do processo. Uma coisa interessante que apareceu também, você tem razão em chamar a atenção, não é? Houve um acordo para aliviar a situação do Planalto, envolvendo, não é, o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, envolvendo aparentemente uma parte da elite empresarial. Houve claras manifestações da Fiesp e da Firjan no sentido de apoiar uma fala do presidente Temer, no sentido do vice-presidente Temer, no sentido de criar um consenso, um diálogo, etc. E tal. E me chamou a atenção também na manifestação, tinha vários cartazes, não é, criticando o Renan, criticando o acordo. Quer dizer, é muito provável que vai acontecer uma coisa que na história brasileira aconteceu inúmeras vezes, que um acordo de elite fica contra o que digamos, um contingente importante da população está sentindo e está querendo introduzir como uma mudança. Né? Porque que houve acordo, não há a menor dúvida, aliviou muito, em vários sentidos, inclusive as decisões que ocorreram no Tribunal de Contas da União, no TSE, várias coisas que, num certo sentido, dão uma sobrevida para a presidente Dilma, e ela, não é, por causa disso, se sentiu estimulada para adotar um discurso muito forte de defesa da sua legitimidade, sem ter que enfrentar a crítica. Em nenhum momento a crítica aparece, nem ela, nem o ex-presidente Lula. Agora, que nas manifestações comecem a aparecer também uma crítica a Renan e aos demais líderes, Cunha, e todos os demais, eu acho que é uma coisa nova no Brasil. Significa que a atenção de uma parte desse público que se manifesta é maior do que o usual. A gente vai compartilhar agora também com vocês e aqui com a gente no estúdio a opinião de mais uma pessoa importante aqui da nossa cobertura, da equipe do Estadão. A colunista do Estadão, Eliane Cantanhede, gravou lá em Brasília um comentário a respeito dos protestos de hoje. Vamos conferir. A grande diferença dessas manifestações de domingo é que elas passaram a ter foco. Se a gente lembrar, aquelas manifestações de 2013, lá em junho de 2013, elas eram muito fracionadas. Você tinha protesto para tudo. Protesto contra a subida das passagens, protesto contra a corrupção, protesto contra o governador, prefeito, era tudo muito difuso. As manifestações desse domingo não, elas tiveram um foco muito específico. As grandes faixas eram pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff, as faixas também pediam fora PT e chegaram no ex-presidente Lula. Além disso, surgiu um novo personagem nas manifestações, mas um personagem a favor. Essas manifestações desse domingo, que foram de norte a sul do país,
defender a posição do juiz Sérgio Moro. Então, os manifestantes, eles podem nem ter sido tantos, porque quanto mais reivindicação ou protesto, mais gente. Eles podem ter sido um pouquinho menos, mas eles sabiam exatamente o recado que eles estavam dando à população e ao próprio governo e ao mundo político aqui em Brasília. A presidente Dilma Rousseff teve assim um refresco, teve um momento bom na semana passada, quando teve boas notícias no Supremo, no Tribunal de Contas da União, no TSE e no Senado Federal. Mas as ruas ainda continuam muito firmemente contra o governo e contra o PT. É preciso sair do mundo político e ir para o mundo real, onde as pessoas continuam insatisfeitas com o governo. Tá aí o comentário da colunista do Estadão, Eliane Cantanhede, gravado direto da sucursal do Estadão em Brasília. A Eliane chamou atenção para um ponto que o Moisés já tinha comentado, que estava aqui no meu script também, que é justamente esse apoio mais incisivo à Operação Lava Jato, à investigação de corrupção e personificado no juiz federal Sérgio Moro, que é responsável pelas ações na primeira instância. Agora, tem um ponto que eu queria colocar, que vocês comentassem já, esse apoio, essa aprovação ao Sérgio Moro, mas ficou uma dubiedade em relação à figura de Eduardo Cunha. O Renan foi mais alvo de protesto, teve protesto na frente da casa do Renan em Maceió, nesta semana já teve protesto na frente da casa do Renan na residência oficial do Senado em Brasília, mas, do ponto de vista da Lava Jato, quem está numa situação mais complicada é Eduardo Cunha. Ele tem, pelo que a gente tem noticiado, as investigações contra ele estão mais avançadas do que contra Renan. Não significa que Renan venha a ter a sua investigação arquivada ou qualquer coisa nesse sentido, mas neste momento, se alguém é alvo de corrupção nessa corrida, Cunha e Renan, o Cunha está mais exposto. Queria uma avaliação de vocês dois sobre essa postura das ruas, parece haver em alguns setores uma certa conivência com o Cunha, por considerá-lo importante num processo de impeachment. A rua também tem o seu cálculo político na hora de se manifestar? Eu acho que tem. Eu acho que tem e eu não acho que isso seja bom, seja saudável. Se é uma questão de princípio e essas manifestações têm que ser uma questão de princípio, acima de tudo, não pode ser só uma questão de um terceiro turno, que perdeu, de um ressentimento por causa de uma derrota qualquer. Se é princípio, é princípio. Então, nesse sentido, o deputado Eduardo Cunha, ele está tão comprometido quanto os outros. Quer dizer, há uma denúncia, há uma investigação em relação a ele. Agora, recentemente, houve uma denúncia de um dos delatores que estão colaborando aí com a Operação Lava Jato. Ele não foi condenado em relação a nada ainda, mas é legítimo que essa dúvida se estabelecesse. Então, tem uma visão instrumental de que o Cunha serve para fragilizar a Dilma, então o Cunha deve ser preservado. O Renan, como nesse momento é uma espécie de um garantidor, né, do mandato da Dilma, então ele deve ser atacado. Eu acho que é um erro, inclusive da oposição do PSDB. Quer dizer, as alianças que o PSDB acabou fazendo com Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados, sobretudo o líder do PSDB, o Carlos Sampaio, o tempo todo ali confabulando, a televisão sempre mostrando isso, discutindo os encaminhamentos, não mostram menos uma sinceridade de propósito do que um cálculo absolutamente oportunista em relação ao jogo que está sendo jogado. Eu acho que esse refresco por cima do Eduardo Cunha, ele acaba sendo incoerente com a própria questão que as ruas colocam. Como é que você viu, Moisés, aqui na Paulista? Teve o Renan como alvo, teve o Cunha também como alvo? Teve também? Teve o Cunha também. Eu ia dizer exatamente isso. Eu não vi o Cunha ser defendido. Tá. Agora, talvez seja realista dizer, o Cunha não foi atacado na mesma medida que o Renan foi, que outros líderes partidários foram. Eu acho que isso tem que ver com o fato de que, num determinado momento, por causa da natureza do conflito entre o PT e o PMDB, ou melhor dizendo, entre o PMDB e o PT, porque a certa altura, do final de dezembro do ano passado para o início do ano, o PMDB percebeu que o PT estava, digamos assim, encostando o partido na parede, num certo sentido, com a presidente Dilma, até levantando a hipótese de que um outro partido, aquele que seria
organizado pelo ex-prefeito Gilberto Kassab de São Paulo, poderia ocupar o lugar do PMDB. O PMDB reagiu. O próprio convite a Cátia Abreu, o convite a Cátia Abreu, imaginando que você pudesse puxar a bancada ruralista, independente do PMDB. Quer dizer, esses desafios Agora, o todos. PMDB reagiu e aí a reação se corporificou, ficou muito centrada na figura do Eduardo Cunha, como alguém que está reagindo ao PT, reagindo à presidente Dilma. Então, num certo sentido, isso pode ter sido objeto de um equívoco entre segmentos que não percebem claramente que o Cunha também está, digamos assim, na lista do Janot, por assim dizer, né? Portanto, está incluído na Operação Lava Jato. Agora, eu acho que tem uma outra questão aí que não está suficientemente clara. Alguns analistas mencionaram que desse acordo de elites que ocorreu, talvez o Procurador-Geral da República estivesse aliviando a situação do presidente do Senado, o Renan Calheiros. Eu não sei. Acho difícil, não tem indícios suficientes para nós sustentarmos essa hipótese. Mas eu queria chamar a atenção para que, se isso eventualmente vier a ocorrer, significar que nesse processo, não é, o procurador vai fazer força, não é, contra o Cunha e o Renan vai ficar de fora, eu acho que isso vai ter uma repercussão na opinião pública muito difícil, muito crítica e muito severa. Num certo sentido, eu vi, às vezes, entre os líderes políticos que estavam sendo criticados, o nome do Janot, o que para mim foi uma certa surpresa. Não é? Porque eu acho que o procurador teve um papel extraordinariamente importante em todo esse processo, não apenas em trazer a Operação Lava Jato, mas em manter a firmeza da necessidade das investigações. Então, seria uma surpresa se tivesse havido um acordo que tivesse essa implicação. Mas você sabe, nem sempre a opinião pública e nem sempre segmentos desses movimentos percebem com clareza todo o jogo. E vamos admitir, há um segmento que é realmente mais conservador e que, num certo sentido, digamos assim, faz qualquer coisa, desde que seja uma contraposição à presidente Dilma, ao ex-presidente Lula e ao PT. Tem as suas razões para isso, por causa da corrupção, por causa da mentira que o governo fez, principalmente na campanha eleitoral. E até por posições políticas que são legítimas. Posição política todo mundo pode ter. Uma posição. Agora, do ponto de vista democrático, talvez isso seja um descuido com as instituições, um descuido no sentido de... Eu não sei se nós podemos sustentar que o Procurador-Geral da República está fazendo esse jogo. Claro, o que o Moisés falou me chamou a atenção, porque, de fato, se eu não me engano, em Brasília, um dos cartazes de uma manifestante era Janot interrogação, que era justamente essa dúvida e essa expectativa que existe em torno da denúncia das autoridades com o foro... Perdão, mas o que o Moisés coloca é claro, cabe ao próprio procurador... O próprio Janot. Deixar isso claro. Quer dizer, Exato. a manifestação dele, de alguma forma, vai revelar isso. E eu não quero dizer com isso que ele é obrigado, de alguma forma, a denunciar todos. Não, denunciar ele tem que cumprir a lei. Ele tem que cumprir a lei. Agora, se o presidente do Senado não estiver arrolado, isso vai ter que ficar muito claro para que não haja dúvidas. E vale lembrar que o Renan é alvo de 3 inquéritos, não é só um. Nesse processo todo, o que o Brasil não precisa... é a suspeita de que um acordão existiu e que livrou a barra de alguém para que pudesse livrar a barra no limite da presidente da República. Acho que isso não é bom. A gente, no comentário da Eliane Cantanhede, a gente mesmo aqui citou, o foco do discurso também ficou muito explícito numa faixa que foi exibida em várias cidades do país, pedindo impeachment já, uma faixa verde e amarela com a inscrição impeachment já em preto. E para explicar um pouco do que é o impeachment, o que é o tal processo de impeachment, a gente tem um vídeo preparado que a gente vai mostrar agora. Tem gente por aí querendo falar sobre impeachment. Então vamos começar do começo. O presidente pode ser afastado do cargo pelo Congresso se tiver cometido crime de responsabilidade. O que é isso? A lista é longa, mas está aqui nesta lei de 1950. Qualquer cidadão pode pedir o impeachment de um presidente da República, mas será preciso convencer algumas centenas de políticos para isso, a começar pelo presidente da Câmara. Pelos próximos 2 anos, é Eduardo Cunha quem decide se encaminha ou não um pedido de impeachment de Dilma Rousseff aos deputados da Câmara. Ela não morre de amores por ele, nem ele faz questão de agradá-la. Mas Cunha já disse não ver motivo para impeachment.
Agora, se Eduardo Cunha mudar de ideia, o próximo passo é convencer outros 342 deputados federais a abrirem o processo de impeachment. Daí, cabe ao Senado julgar Dilma em sessão presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. E começa uma nova rodada de convencimento. A cassação precisa ser aprovada por pelo menos 54 senadores. Então é isso. Se 342 deputados decidissem abrir o processo de impeachment e 54 senadores aprovassem a cassação do mandato, a presidente deixaria o poder e o vice Michel Temer assumiria o cargo. Se depois disso Temer fosse afastado por qualquer motivo, o próximo na linha de sucessão seria o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e depois dele, o presidente do Senado, Renan Calheiros. Bom, como a gente viu nesse vídeo, Eduardo Cunha parece, ainda não explicitamente mudou de opinião, mas está deixando muito claro que mudou de opinião. E aí a gente viu como é que é o processo de impeachment propriamente dito. Para vingar com aquele tamanho do quórum, precisa do apoio não só da oposição, mas de uma parte significativa da base. Mas eu queria focar a nossa conversa agora no papel da oposição. Tem um item diferente nos protestos de hoje, 16 de agosto, que foi a convocação que o PSDB fez. Foi o primeiro protesto que teve uma participação direta, institucionalizada do PSDB, inclusive com o uso das inserções de TV que o partido tinha direito, da propaganda partidária, convocando as pessoas a irem para a rua. Aécio Neves subiu num carro de som de um movimento do MBL que havia criticado o Aécio Neves lá em Belo Horizonte. Políticos daqui de São Paulo, como José Serra, participaram em São Paulo, a Luísio Nunes Ferreira participou em Brasília, alguns deputados do PSDB também puderam ir às ruas de uma forma mais explícita, menos tímida, como em março e em abril. Queria que vocês falassem sobre o PSDB, o fato de ter convocado, se o fato do volume ter sido menor causa algum desconforto, é bom ou ruim para o partido, e o fato de ter o discurso também mais coeso pelo impeachment fortalece ou não o partido nessa discussão? Olha, a minha impressão é que o PSDB é um partido importante no Brasil. Teve um volume de votos na campanha de 2014 bastante significativo, né? Quer dizer, a diferença entre a presidente Dilma e o candidato do PSDB, o senador Aécio Neves, foi muito pequena. Quer dizer, num certo sentido, o partido tem um potencial de apoio muito grande, né? Ao qual recorrer. Agora, eu acho que o PSDB, nesse período mais recente, teve uma posição errática sobre todo esse processo. Uma hora queria o impeachment, depois outra hora já não queria, depois pediu eleições na Câmara, que é uma coisa totalmente fora das regras constitucionais brasileiras, né? Faz votos a favor de medidas que aumentam o gasto público num contexto de ajuste fiscal, contrariando políticas anteriores, inclusive políticas adotadas do governo do PSDB, do presidente Fernando Henrique Cardoso. O fator previdenciário foi a maneira mais explícita nesse sentido. Então, essa postura errática, eu acho que não credenciou muito o PSDB, que pela primeira vez nessa manifestação convocou uma parte dos seus eleitores, da população, para participar. E talvez, Yuri, o PSDB tenha chegado atrasado no processo, por causa disso que nós estamos dizendo. Quer dizer, não é que as manifestações não são importantes, mas essas manifestações, comparadas com a de março e de abril, ela é a de porte menor e talvez num contexto em que houve uma série de movimentações de jogos do próprio governo, tenha ficado um pouco fora de tempo. Eu esperaria que o PSDB associasse a essa convocação de hoje uma posição clara no que diz respeito a chamar eleitores, chamar simpatizantes, a terem uma participação na vida do partido, a se filiarem, se quiserem, poderem ser consultados, serem consultados para adoção, para decisão sobre candidatos e adoção de programa. Quer dizer, eu acho que o PSDB tem uma possibilidade de, num certo sentido, fazer jus ao seu potencial se ele se reorganizar, se ele se refundar. Se não fizer isso, eu acho que vai ficar sempre essa imagem de que não definiu bem a posição, em alguns momentos, talvez com uma carga que poderia se colocar, entre aspas, oportunista, adere quando a coisa já não está bem assim. Então, isto eu acho que sinaliza mal para a população, sinaliza mal para os próprios eleitores do PSDB. Ainda assim, o PSDB é o principal partido de oposição. E isso tem que ser levado em consideração.
O PSDB, fala-se muito que o PT precisa se reorganizar diante de todos os escândalos em que se envolveu, o Mensalão e agora a Lava Jato, mas o PSDB também está precisando dar uma organizada, é isso, Melo? E aí vou emendar uma outra pergunta. Antes da gente ver o que disse o senador Aécio Neves lá em Belo Horizonte, e também depois a gente vai compartilhar uma avaliação do cientista político Sérgio Fausto, que é dirigente do Instituto Fernando Henrique Cardoso, deu uma entrevista para o Estadão e a gente vai ver também o que ele fala sobre o PSDB. Mas aí, Melo, queria, além de falar sobre o PSDB, isso que o Moisés colocou. O PSDB, apesar de todos os seus problemas e essa posição errática, ainda é a referência, ainda é o principal partido de oposição. É possível vislumbrar algum outro partido ocupando esse espaço de oposição ao PT no curto prazo, pensando ali até 2018? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu concordo integralmente com o que o Moisés disse. E tenho só alguns adendos a fazer, então não vou nem me alongar muito. Em primeiro lugar, então, nesse sentido, é uma bobagem essa história de que partido político não pode participar dessas manifestações. Quer dizer, eu acho que é uma visão apolítica, inclusive, uma visão preconceituosa em relação aos partidos políticos. Os partidos políticos no Brasil, de uma forma geral, têm problemas, aliás, no mundo inteiro estão com problemas, há uma crise de representação no mundo todo, mas, queremos ou não, o único instrumento que nós ainda temos palpável para a representação são os partidos políticos. Então, é ruim com eles, quer dizer, sem eles você não consegue apalpar a realidade, porque é esse o canal. Bom, isso posto, nada contra a participação do PSDB. Agora, o PSDB, e aí eu concordo mais uma vez com o Moisés, ele precisa saber exatamente o que quer, né? Precisa ter uma estratégia clara, né, para essas manifestações. Ele não pode ser guindado pelas manifestações como ele se deixou ser no começo, né? Parece que foi pego de surpresa lá atrás, não sabia o que dizer, ficou perdido entre várias posições e deixou com que a coisa caminhasse espontaneamente e que, inclusive, questionasse a própria legitimidade do PSDB de fazer oposição, né? Isso é um erro. Outro aspecto é que o PSDB precisa ser um partido, não um partido internamente, ele precisa ter ser um partido com alguma unidade, né? Nesse processo todo que nós acompanhamos ao longo desses meses, você vê que tem pelo menos ali 3 linhas de pensamento no PSDB, que por coincidência reflete as 3 maiores lideranças do partido, em que um joga um jogo de alongar esse processo mais para frente. Claramente me parece que é o governador Alckmin. Outro joga um outro jogo que poderia ser pegar uma carona ali no eventual governo do Michel Temer, né? Me parece que esse é o jogo do setor serrista. E outro vai jogar um jogo que é o seguinte: eu não posso contar com o tempo, eu preciso resolver já, eu preciso recuperar o recall da eleição passada, de alguns meses atrás, e, portanto, vou pedir eleição imediatamente. O que atrapalha, acaba sendo uma coisa absolutamente improdutiva para os próprios objetivos do PSDB. Então, é importante que o PSDB participe dentro dessa lógica, não é? É legítimo que participe? É legítimo que participe. Agora, o PSDB precisa ser um partido. O PSDB não pode ser um conjunto de fragmentos partidários que não se acertam, não é? Carlos, posso agregar uma coisa a isso? Nós estamos concordando bastante nessa avaliação. Eu me lembrei da frase do José Arthur Gianotti, que numa entrevista ele diz: olha, o PSDB, além de ser um partido que viabiliza as carreiras individuais dos seus líderes, ele precisa mostrar coerência com o seu projeto social-democrata originário. E até agora, num certo sentido, está distante disso. Não se constitui como alternativa nessa direção. Então fica difícil, né? Me parece que é mais ou menos o teor do que nós vamos ouvir do Sérgio Fausto, que recentemente disse que esse seria uma grande oportunidade para o PSDB voltar a ser o que já foi, quer dizer, um partido social-democrata. Antes de ouvir o Sérgio Fausto, a gente tem uma gravação feita com o senador Aécio Neves em Belo Horizonte. Vamos ver o que ele disse hoje. Em todo o país, juros da estratosfera. Essa é a obra de um governo que não priorizou os interesses do país, priorizou os seus próprios interesses e a sua manutenção no poder. Estou muito feliz de estar aqui hoje, repito, porque hoje nós temos um Brasil cidadão, as pessoas despertaram. E
qualquer que seja o governante, vai ter que conviver com esse tipo de cobrança. O Brasil vai encontrar o seu caminho, né, pela força da sua gente, pelas manifestações que estão ocorrendo hoje em toda parte, não importa o tamanho da manifestação, porque a indignação hoje dos brasileiros é enorme, é até maior do que logo depois das eleições. Mas o Brasil é mais forte do que tudo isso. Nós vamos superar essas dificuldades. Eu não sei se esse governo consegue superá-las. Eu estou aqui também para fazer um brado em defesa das nossas instituições. Nós não podemos permitir que os nossos tribunais sejam de alguma forma constrangidos pela ação do governo federal. Agora, vou pegar esse gancho, tribunais constrangidos pela ação do governo federal. Por outro lado, tribunais também, como é que tribunais devem reagir à pressão popular? Eu lembro que no julgamento mensalão falou-se muito que o juiz tem que julgar com a sua consciência, que é uma filosofia clássica do direito ali, que o juiz ele tem que se ater à técnica e à interpretação dessa técnica para fazer o seu julgamento. No andar que estão as coisas, a gente tem o Tribunal de Contas da União, que embora tenha o nome tribunal, ele é muito político. Ele é formado essencialmente por políticos, né? E ele é vinculado ao legislativo. Tem o Tribunal Superior Eleitoral, que tem um poder de influência de nomeação do governo federal significativo. Como é que vocês veem a atuação dessas instâncias, dessas instituições, para pegar o gancho do comentário do Aécio? Olha, eu acho que uma coisa que precisa ser levada em consideração é o seguinte: no modelo político brasileiro, alguns desses tribunais dependem de nomeações do presidente da República. Quer dizer, houve uma mudança algum tempo atrás, no caso do Tribunal de Contas da União, diminuiu esse peso, mas ainda assim o presidente ainda nomeia. Então, num certo sentido, nós temos no Brasil alguma coisa que, do ponto de vista, digamos assim, da experiência democrática, precisa ser enfrentada, precisa ser revista. Você não pode ter instituições que eventualmente vão avaliar o executivo, para a qual o executivo nomeia ministros. Eu acho que isso até remete para uma discussão do recrutamento de ministros para a Suprema Corte. Não é? Na Suprema Corte é o presidente que nomeia. Claro que, no caso brasileiro, o Supremo tem tido, ao longo do tempo, tendido a uma posição de maior independência. Graças a Deus, felizmente. Mas quando um presidente ou uma presidente nomeia tantos ministros, não é seguro que se houver uma crise que a instituição tem que avaliar, você vai ter sempre isenção. Agora, você fez uma pergunta inicial que eu acho importante nesse contexto. É claro que o juiz tem que julgar com a sua consciência nos termos da lei. Quer dizer, naquilo que a lei, digamos assim, num certo sentido, abre como possibilidade. E juízes e tribunais têm que, na medida da pressão, têm que se afastar, se distanciar o máximo possível, não é, do papel do executivo. Razão pela qual, no caso do Tribunal de Contas da União, que fez um julgamento bastante técnico e aparentemente preciso e severo sobre as contas da presidente Dilma, há agora, no entanto, um recuo, se deu mais tempo. Eu não sei se é verdade isso, mas, num certo sentido, lança uma dúvida, porque se diz, sob influência do presidente do Senado, Renan Calheiros, é possível que o Tribunal de Contas tenha mudado um pouco de posição. Quer dizer, por que acontece isso? Porque nós não temos ainda uma estrutura suficientemente sólida das instituições de controle e de fiscalização. Eu não estou dizendo que não tem um sistema de integridade, mas é muito nova essa experiência, então surge uma dúvida. Todo mundo diz, epa, será que o Tribunal de Contas da União vai recuar? Será que o Tribunal Superior Eleitoral, que um juiz, num determinado momento, pede vistas do processo, para tudo, e o que deveria ser justo? Porque a eleição foi o ano passado. Nós já estamos quase a um ano da eleição de 2014. Se houve irregularidades na eleição, tem que aparecer claro para a opinião pública rapidamente. Então, eu digo, eu pessoalmente não tenho indícios, não tenho elementos para avaliar que esses tribunais que você mencionou, sob efeito da ação do executivo, da influência, estejam recuando. Mas foram lançadas na opinião pública e na mídia algumas dúvidas que rebate no fato de que
a existência, a consolidação não é ainda suficiente para nós dizermos, como, por exemplo, se diz nos Estados Unidos, em relação à Suprema Corte. Tem muita pressão, etc. e tal, mas a Suprema Corte é a Suprema Corte e ela não recua. Agora, Mello, essa avaliação dá para fazer no sentido oposto, né? Que era o que defensores, aliados do governo faziam, achando que o TCU estava jogando também naquele momento em que parecia que o governo estava fadado a cair, seja por impeachment, por renúncia, por pressão, etc., que também se fazia essa avaliação sobre o julgamento das pedaladas, né? Vai muito, talvez um pouco do que o Moisés falou. Por sermos uma democracia nova, ainda se faz muita torcida para um lado e para o outro e as instituições ainda precisam solidificar o seu funcionamento, né? Eu acho que tem um problema de concepção do TCU. Quer dizer, no caso do TCU, a indicação ainda é pior, não é pelo presidente da República. Uma das casas decide que, olha, abrir uma vaga, nós vamos indicar um dos nossos agora e depois a outra casa, o Senado, uma vez a Câmara, outro Senado, resolve indicar este ou aquele. E quem está no TCU, uma grande parte dos ministros do TCU, são oriundos do Congresso Nacional e, portanto, do jogo político do Congresso Nacional. Não é? Se eu não me engano, dos 7, acho que só 2 é que tem alguma formação ali de auditoria. São promotores. Não dá para chamá-los de juízes, não no lato sensu, né? Não dá para, no estrito sensu, não dá para chamá-los de juízes e há um problema com relação a isso. Diferente do TSE. O TSE é uma outra história, né? São juízes mesmo, ali é um tribunal de verdade e tal. Agora, e aí nós passamos por esses problemas todos que o Moisés apontou. Eu acho que tem uma coisa que me perturba um pouco na fala do senador Aécio, e que eu acho que reflete um pouco nesse movimento todo dia às ruas, ou de não ir às ruas, né? Que em momento nenhum, o líder da oposição, né, que é o senador, aponta para o futuro. Né? Ele constata, né, uma situação caótica do presente, ele fala do processo, olha o que foi feito lá atrás, mas política se faz com o futuro. Qual é a perspectiva que amanhã, se coloca para... Quer dizer, o quanto que o líder da oposição consegue apontar para o amanhã? Algumas das respostas que ele deu ali beiram o senso comum, clichês, entendeu? Precisava ter ali alguma coisa mais contundente. Quer dizer, esse governo tem que continuar por causa disso, ou esse governo não pode continuar por causa disso, porque o projeto agora é encaminhar para essa direção. Vamos lembrar que o Aécio, que hoje faz essa denúncia em relação aos tribunais, ele está se referindo, sobretudo, pelo menos no meu entendimento, a possibilidade do Renan Calheiros ter se articulado com o TCU, é isso que ele está dizendo? Mas o Aécio é aquele que, quando o Renan Calheiros devolveu aquela medida provisória, não aceitou a medida provisória do Congresso, foi lá e abraçou o Renan. Sendo o Renan já questionado pelo... E era a medida da revisão das exonerações que até hoje está travada no Senado e que a equipe econômica tem colocado como um entrave. Agora ele está criticando o Renan porque lhe convém. Qual a reforma, né, para melhorar esse jogo? O PSDB é um vazio em relação a isso. Carlos, uma coisa, você mencionou a crise dos partidos, né? E eu acho que essa observação que você faz sobre o Aécio e sobre o PSDB deveria chamar a atenção para um aspecto. Em todo esse processo, um dos temas mais importantes, que, aliás, ganhou centralidade na política brasileira, é o tema da corrupção. Então, no momento em que os partidos de oposição se opõem ao governo, eles têm que publicamente apresentar a sua posição, assumir um compromisso público em relação ao tema da corrupção. E me espanta que em nenhum momento de 2013 para cá, nas manifestações, etc., os partidos de oposição tomem esse tema para dizer, olha, senhores, nós estamos fora, nós não fizemos isso, ou se fizermos nós vamos coibir, né? E o nosso compromisso vai nessa ou naquela direção. Eu acho que essa é uma das razões pelas quais a confiança em relação aos partidos é muito baixa. Nas pesquisas que eu tenho coordenado na USP, a desconfiança em relação aos partidos, tanto em 2006 como em 2014, é mais de 80% da população, dos entrevistados. É muito. Não é? E mais grave, Carlos, nós fizemos uma pergunta nas duas pesquisas se o entrevistado considera
que a democracia brasileira pode funcionar sem os partidos políticos. Enquanto em 2006 nós tivemos aproximadamente 30% dizendo sim, a democracia pode funcionar sem partido, o que já é uma coisa grave, porque é 1/3 da cidadania. Em 2014 foram 45%. Agora, como é que os partidos se salvam? Como é que eles saem dessa crise? Se nas questões mais importantes, a economia é uma questão fundamental, sem a menor dúvida. A condução do governo, não é extremamente importante. Mas o tema da corrupção ganhou uma tal centralidade que eu suspeito que, se os partidos não se definirem sobre isso, eles não recuperam a confiança dos seus eleitores. Deixa eu só agregar uma questão aqui, porque eu e o Moisés, a gente tem discutido há anos, em relação, até em contraposição a alguns dos nossos colegas, em relação ao presidencialismo de coalizão. Não é? Muitos dos nossos colegas sempre disseram que esse sistema de formar maioria e dar governabilidade, ele funciona muito bem, obrigado, etc. É uma maravilha, descoberta no Brasil e tudo mais. E nós temos apontado já há um bom tempo que ele tendia à exaustão. Não é? Quer dizer, de tanto você distribuir recursos e cargos, num determinado momento você não vai ter mais cargos e recursos para distribuir e ele simplesmente se exaure. Não é? É o que está acontecendo hoje. Não é? Pois bem, o PSDB, por que o PSDB não denuncia isso? Por que o PSDB não levanta uma bandeira de uma reforma política realmente, não uma reforma eleitoral, nesse sentido? Mudar o desenho do Estado brasileiro e a forma como você compõe maiorias no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras dos Vereadores. Não é? Porque, de certa forma, esse mesmo modelo de presidencialismo de coalizão baseado no toma lá da cá, ele se reproduz em todas as instâncias de governo no país inteiro. Nos estados? Nos estados, nos municípios. E aí o presidente do PSDB não pode assumir essa responsabilidade, porque, de certa forma, o próprio partido pratica esse tipo de ação. Então, é necessário que os partidos, de uma forma geral, fosse do governo ou da oposição, mas me parece que a bola está com a oposição, não é? de ter projetos, de apontar para essa massa que vai para as ruas e mais, aquela parte que não foi para as ruas, mas que poderiam ir, não é? Qual é a sequência desse jogo? Não é? Só desmanchar o castelo não garante nada, é necessário saber o que vai ser colocado no lugar desse castelo. Estou vendo aqui, senhores, que a gente já passou de 40, 45 minutos e está quase terminando o nosso tempo, mas tem uma questão que a gente levantou lá no começo que eu queria explorar um pouco mais. De personagens não novos, mas que ficaram mais explicitados nas ruas hoje. O juiz Sérgio Moro, parece que ele virou uma personificação do combate à corrupção, mais ou menos parecido com o que aconteceu com Joaquim Barbosa, lá no julgamento mensalão em 2012, mas talvez com menos, como é que eu vou dizer, ele está menos sujeito ali a contrapontos, porque no julgamento mensalão havia Ricardo Lewandowski, que fez o papel de contraponto no julgamento, e as críticas eram mais incisivas a Joaquim Barbosa do que me parecem ser hoje ao juiz Sérgio Moro. Ao mesmo tempo, por outro lado, a gente já mencionou aqui, o Melo foi bem incisivo nisso, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou no alvo ali dos protestos porque a investigação da Lava Jato tem se aproximado mais de coisas relacionadas ao ex-presidente. Me parece que as ruas, de certo modo, refletiram hoje esse momento da política e das investigações que envolvem Sérgio Moro como os personagens que simboliza tudo isso, embora ele seja o juiz de primeira instância, e o ex-presidente Lula como um alvo dos adversários do PT. Parece que, como o Melo colocou, que mesmo que tenha a bandeira muito clara pelo impeachment, mas o alvo principal não parece ser a Dilma. Ela parece ser o alvo do meio do caminho para que se chegue a inviabilizar o poder político do Lula. Para chegar na Dilma, você precisa remover um obstáculo chamado Lula, que está no meio do caminho. Talvez. Agora, também o Lula mostrou uma força política importante. Houve uma manifestação na frente do Instituto, convocado por sindicatos, por movimentos sociais, também mostraram sua força. Não com o mesmo volume de pessoas, mas deixaram claro, marcaram posição que tem muita gente ainda defendendo o Lula, né? Eu acho que o foco, aparece a presidente Dilma e o ex-presidente Lula, mas o foco é tirar o PT do poder e o que o PT representa como políticas, como implicações. Você tem a razão que está havendo digamos assim, uma valorização da figura do Sérgio Moro, e, aliás, eu vi cartazes hoje citando os dois, o Sérgio Moro e o ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa.
por causa do papel que eles desempenham. Eu acho que isso remete para uma coisa interessante. Não é? Nós temos uma crise de liderança no Brasil. O Carlos tem sido uma pessoa que tem chamado sempre atenção para isso. Quando nós olhamos no panorama, você não tem grandes líderes. Mas eu acho que é preciso reconhecer que, ao nível, digamos assim, da Justiça Federal, do Ministério Público, né, que ganhou muita força com a Constituição de 88, e mesmo da Polícia Federal, estão surgindo figuras jovens, aí na casa entre 30 e 40 anos, e que, num certo sentido, estão dizendo o seguinte: nós não queremos mais ser coniventes com um tratamento da lei que permite desmando, desvios, corrupção. Isso é uma coisa extremamente importante, porque significa a emergência de lideranças institucionais sem as quais a democracia não funciona. Às vezes, como todos nós também criticamos a democracia brasileira por algumas das suas falhas, falta de qualidade, disso ou daquilo. Agora, democracia depende em grande parte do funcionamento das instituições. E as instituições não têm vida própria sozinhas. Elas dependem de que as figuras, não é? Os seus representantes, de alguma maneira, empalmem o que a lei representa e leve isso, transforme não apenas numa, digamos assim, numa perspectiva formal, mas transforme em atos concretos que afetam a vida das pessoas comuns, afetam a vida da sociedade. Eu acho que está acontecendo isso com o Sérgio Moro, mas eu vi hoje, num determinado momento, um dos carros de som pediu aplausos para a Polícia Federal e houve realmente uma ovação de aplauso à Polícia Federal. Quando que você tinha isso, levando em conta a experiência da ditadura, do papel da polícia? Tudo isso era muito temerário no Brasil. Pois bem, eu acho que está começando, tem sinais de um início de uma mudança. O Moisés citou um ponto que você defende com muita clareza e muita continuidade aí no tempo, Melo, que é essa falta de lideranças políticas no Brasil atual. E aí a personificação, buscar essas referências no judiciário e em instituições como o PF é um sintoma disso mesmo? Olha, resgatar um pouco do que o Moisés disse, quer dizer, eu acho que a Constituição Federal, a Constituinte de 86 e 88, ela está começando a gerar frutos mais perceptíveis agora, né? 20 e poucos anos depois, né? Quase 30 anos depois. O Ministério Público, né? É uma invenção da Constituição de 88, né? Ao mesmo tempo, você teve uma troca de gerações, né? Aquela geração acostumada a um padrão político menos democrático, que vem lá desde sempre no Brasil, tal, com o advento da Constituição de 88, ela vai deixando os espaços institucionais, vai sendo substituído por uma garotada nova, uma garotada com 30, 40 anos de idade, os cabeças pretas, como está se dizendo por aí, não é? Que tem uma articulação grande com o mundo, não é? Muitos estudaram fora, muitos têm hoje percepção das instituições de outros países, etc. Tal, e começam a atuar mais fortemente. Eu acho que sobre esse aspecto, e não podemos negar que, de certa forma, o governo do PT ajudou sim nisso, né? Quer dizer, sempre escolheu o primeiro indicado pelos procuradores da Ministério Público. Todas as questões foram importantes, é importante reconhecer isso. Então, eu acho que o nosso grau de accountability, o nosso grau a nossa capacidade de instituições fiscalizar instituições, né, os checks and balances que os americanos falam tanto, eles aumentaram muito, não é? Agora, também é natural que desse processo emerjam lideranças, porque as instituições elas não nascem do chão, quer dizer, uma pessoa que surge nesse processo disposta a encarar esse novo desafio sem fazer concessões, né, dando a cara para bater, acaba expressando uma liderança nova. É interessante que, se a gente pegar a principal democracia do mundo, os Estados Unidos, né, na transição do século XIX para o século XX, você teve muito disso. Não é? E no começo do século XX também, com presidentes como o Woodrow Wilson e o primeiro Roosevelt, né? A criação do FBI, a criação... quantos procuradores, quantos promotores ali nos Estados Unidos, de repente, não enfrentaram o crime e depois viraram políticos. Né? Eu não tenho bem certo se é o primeiro Roosevelt, se é o segundo Roosevelt, que é um promotor.
Não é? O Woodrow Wilson parece que é o segundo. É o segundo. O Woodrow Wilson parece que era um delegado. Político, tinha esse papel, tinha. Então você tem um. Na Itália aconteceu isso também. Na Itália também, aconteceu, mas figuras ali envolvidas com a... Não vamos nos perder que esse processo também pode se desvirtuar. Na Itália deu em Berlusconi. Então, mas esse processo pode ser um processo que está se formando no mundo. Que se formou no mundo e nós estamos passando por esse processo agora. Pode ser. Nesse aspecto, se o meu faro fizer um mínimo de sentido, e eu ainda não aposto nele, pode ser que no longo prazo a gente esteja caminhando para uma situação muito melhor. Moisés, ia completar alguma coisa? Não, eu tenho uma dúvida sobre eu sei que não é essa a posição do Carlos, mas uma certa dúvida que sempre tem sido levantada, dizendo, olha, toma cuidado com a Operação Lava Jato, hein? Porque ela está reproduzindo a experiência da Operação Mãos Limpas, que levou a uma derrocada do sistema político italiano e desapareceram a democracia cristã, o Partido Liberal, o Partido Socialista italiano, não é? E pode ocorrer a mesma coisa no Brasil. Eu quero dizer, quero sustentar a hipótese, não tem nada que ver uma coisa com a outra, são contextos históricos completamente diferentes, mas há um ponto importante que é comum. Os partidos que desapareceram na Itália foi porque não conseguiram mais se comunicar com a opinião pública e, num contexto de mudanças, de renovação, inclusive de enfrentamento da corrupção, não souberam se refundar e se reapresentar. Eu gostaria que isso não acontecesse no Brasil, mas isso não é necessariamente uma decorrência da Lava Jato, é uma decorrência da eventual falta de capacidade dos partidos de se reorganizar e apresentar para a opinião pública com clareza. Portanto, eu acho que é preciso separar as coisas, porque eu vejo, às vezes, mesmo entre colegas nossos, cientistas sociais, essa ideia de que a Lava Jato pode reproduzir a Operação Mãos Limpas. E, num certo sentido, é uma maneira de fazer pressão, de resistir ao sentido democrático da ação do juiz Sérgio Moro. Exatamente. Acho que o Sérgio Moro tem que ser defendido. Cabe aos partidos fazerem isso, né? Tem que ser defendido. O Sérgio Moro tem que ser defendido pelos partidos, pela opinião pública, pela mídia, porque o risco de que ele seja conflituado e, eventualmente, até colocar em risco a vida dele é muito grande. Eu concordo com o Moisés, mas quero só colocar um seguinte adendo. É claro que isso tudo pode se desvirtuar. Nós não temos controle do processo, né? Agora, a questão da Itália, quando a gente fala que deu Berlusconi, etc., talvez a gente seja injusto também. Quer dizer, a Itália está cumprindo o processo dela. Deu Berlusconi e o Berlusconi também foi para a cadeia. Saiu depois. Agora está em processo de corrupção, está sendo pego, né? Está sendo pego. Então, quer dizer, por exemplo, no caso da Itália, quando a gente quer comparar Lava Jato com a Operação Mãos Limpas, fala, olha, a Itália ainda está depurando o seu processo, quer dizer, 20 anos depois, esse processo ainda não acabou. Não é? Então o que precisa ter claro, as pessoas todas que nos ouvem, é que esses processos políticos são processos históricos. Eles não se resolvem, não é, em uma semana. Por isso que qualquer acordo que você faz hoje é sempre um acordo muito instável. Isso não se resolve em uma semana. Não é? Eu gosto de dizer para os meus alunos, Moisés, que a Revolução Francesa ela começou provavelmente uns 30 anos antes do 14 de julho, não é? E foi terminar uns 30 anos depois. Não é? É um processo de longo prazo essa mudança cultural. E a gente está no meio desse caldeirão. E do ponto de vista histórico, do ponto de vista da nossa experiência como analistas disso, é um momento extraordinário. Dói, mas é extraordinário. E para resumir, cabe aos partidos responderem a essa incredulidade que as pessoas têm e desconfiança que as pessoas têm em relação a eles e esse apoio que dão a uma figura como o juiz federal Sérgio Moro. Bom, felizmente já deu o nosso tempo aqui, até porque eu preciso voltar para ajudar a fechar a edição de amanhã do Estadão. Eu agradeço José Álvaro Moisés, cientista político da USP, Carlos Melo, cientista político do INSPER. Agradeço você que nos acompanhou também e amanhã você vai ter no Jornal Estado de São Paulo a cobertura completa desse terceiro domingo de manifestações contra o governo federal neste ano de 2015. Um abraço a todos e até lá.